E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso curso de composição? Lembrando, meu nome é Luiz Carlos e o nosso objetivo aqui é entender o que é a composição e aplicar toda essa teoria em cima de uma peça publicitária para uma revista, ok? O que nós vamos entender aqui na aula de hoje? O nosso principal objetivo é compreender o que é composição, a gente consegue ver aqui atrás, quais são os estágios para criar uma boa composição e já vamos passar para um desses estágios que é qual é o foco da minha composição, como é que eu trabalho com o foco da minha composição, beleza? O que nós vamos entender primeiro? Vamos lá, o que é composição? Se você pergunta para alguém o que é composição, muitas pessoas podem simplesmente responder que é a junção de várias imagens em uma figura só ou em uma peça de arte só, e o que não está necessariamente errado. Só que no nosso caso, a composição aqui, ele tem como objetivo trabalhar a leitura dessa imagem final. Vamos imaginar o seguinte, você tem um livro. Se esse livro ele não tem capítulos, ele não tem título, ele não tem parágrafos, ou seja, ele não tem uma composição e uma estrutura, fica difícil de você ler. A própria leitura daquele livro se torna incômoda. É a mesma coisa para uma imagem. Quando você vê uma imagem, você também vai fazer a leitura daquela imagem. Então, o conceito de composição é exatamente este. Você guiar a leitura de uma imagem de maneira mais fluida, de maneira mais dinâmica, direcionar o seu usuário, direcionar o seu leitor. E isso é muito importante para a publicidade, para a filmagem, para qualquer peça artística que você for criar. Vamos ver um exemplo simples. Eu vou acessar aqui, por exemplo, na internet, um site chamado Pexel. Não sei se vocês já ouviram falar. Pexels, ele traz para mim algumas fotografias de fotógrafos amadores, profissionais, qualquer um que queira colocar a foto aqui, ele tem total liberdade. Eu vou pegar uma categoria de foto chamada macro. Macro foto é basicamente pequenos elementos minúsculos, elementos muito próximos. Então é interessante porque fica muito fácil de analisar a composição dessa minha fotografia. Se você der uma olhada, eu tenho várias fotos aqui, eu vou pegar, não sei, essa daqui, por exemplo. Essa daqui eu tenho um elemento principal aqui, ele está sozinho, ou seja, ele está bem isolado do resto, mas é o único elemento no qual eu desejo ver. No início, você olha esse elemento e já identifica que ele existe na fotografia. Por quê? Porque a forma na qual essa foto foi tirada, o enquadramento dela, o foco que eu tenho deste elemento para o resto da imagem, tudo isso faz com que eu tende a ver primeiro esses pequenos cogumelos aqui embaixo. Por que eu peguei a foto macro? Porque geralmente elas trabalham bem forte com isso. Eu tenho aqui outra foto que é uma maçã e eu tenho os galhos e a planta e atrás está tudo desfocado. Mesmo que existam outros elementos que são galhos e as folhas, a maçã continua sendo o principal elemento da minha foto. A partir do momento em que eu olho essa foto e vou fazer a leitura dela, eu já consigo visualizar o que o fotógrafo quis representar com aquela imagem. Então, se você olhar esse tipo de fotografia, é muito nítido o que ele quer representar, o que ele quer mostrar nessa foto. Porque o macro, ele desfoca muito o que está na frente e o que está atrás e deixa bem focado o que está na frente, que é uma regra bem clara da composição, ok? Então, a composição nada mais é do que isso. Uma forma de você direcionar a leitura e deixar mais fluida a leitura de uma fotografia ou de uma peça artística. Beleza? O que nós temos que entender? No momento em que eu for criar a minha composição, ou criar, seja um vídeo, seja uma imagem publicitária, seja um concept art, eu tenho que entender alguns estágios e passar por esses estágios da composição. Quais são esses estágios? É fácil identificar que eu tenho elementos que precisam estar em foco, você consegue ver aqui embaixo, ok? Ou seja, elementos que precisam estar em foco. Eu tenho uma estrutura para aquela minha composição. Essa estrutura é uma grade que ele se encaixa, como é que aquela leitura vai ser feita, o que é mais importante e menos importante. E eu tenho um balanço para aquela minha composição. Ou seja, se eu quero ver o elemento que está na direita, eu não posso deixar na esquerda vários outros elementos que também pesem naquela minha composição, naquela minha imagem. Então, com essas três estruturas, essas três categorias da composição, você consegue gerar uma peça artística bem balanceada para ter mais fluidez em leitura e, é claro, o usuário se sentir mais à vontade a ficar analisando aquela peça. Ok? Com isso daqui, eu entendo as estruturas. Nós vamos passar por cada uma delas e entender melhor cada uma delas.
A primeira coisa que nós vamos ver é sobre o foco. O que é o foco e como esse elemento funciona dentro da composição. Eu tenho aqui algumas regras que funcionam para eu trazer foco para o meu objeto ou para a minha composição. É muito fácil analisar isso em cima de algumas imagens. Se eu voltar aqui e der uma olhada nesse concept, por exemplo. Esse concept eu tenho uma estrutura bem definida, é uma pintura bem interessante. Automaticamente, na leitura, eu consigo identificar a forma e a figura feminina aqui no centro. Por quê? Porque esse foi o objetivo do leitor. Esse personagem provavelmente tem um peso maior nessa composição por ele ser o personagem principal dela. Então eu consigo ler a imagem e trazer toda a referência só por onde ele colocou os elementos, como ele definiu suas cores. Como é que eu sei o que eu devo utilizar e como é que eu sei o que traz foco para mim? Eu vou trazer aqui algumas referências do que traz foco em uma composição. Assim você pode sempre tomar o cuidado de utilizar isto ao criar a sua peça. Por exemplo, o que traz foco? Né? Vamos fazer algumas referências aqui. Se você der uma olhada, o primeiro elemento que você deve analisar é o contraste. Pô, professor, mas o que é contraste? Contraste, no caso, é a diferença entre claro e escuro que vai trazer esses dois elementos. Eu tenho aqui uma diferença muito rápida entre o elemento mais escuro e o elemento mais claro. Isso traz um bom contraste, fica nítido a diferença de um elemento para o outro. Então, ela tem um contraste muito diferente do resto da imagem. Ela é relativamente mais escura, enquanto o resto é mais claro, ok? E isso faz com que os meus olhos e a minha leitura fique muito mais fácil. É basicamente como um parágrafo de um livro. Eu sei quando uma fala termina ou quando um momento do livro termina e começa um outro, ok? Isso é o contraste. O que mais eu consigo trazer que faz uma boa referência ao foco? Eu consigo trabalhar com o que nós chamamos de saturação. Saturação. A saturação nada mais é do que a intensidade das cores, ok? Então, se você der uma olhada mais uma vez na imagem, ela e o fundo têm cores bem semelhantes. Esse ocre meio que amarelo queimado para simular essa ideia de terra. Só que ela tem, querendo ou não, cores mais intensas do que os elementos lá de trás. Para quê? Tanto porque esses elementos um pouco mais claros, um pouco menos vivos, traz a ideia de profundidade. Parece que tem muita poeira na frente de cada um daqueles elementos. E ela estando mais viva, além de trazer mais fácil a leitura, traz ela mais próximo da minha câmera, o que faz intenção ao foco daquele meu objeto, ok? Então eu tenho dois elementos, que seria o contraste e a saturação. Um terceiro elemento, que nós já vimos, inclusive nas fotos macro, que é a ideia do foco da câmera, ou seja, está desfocado, está meio embaçado lá atrás, e isso traz referência também. Nessa imagem eu não tenho tanto. Se você der uma olhada, uma outra imagem aqui eu já tenho mais desfoque em cima de a parte do fundo, eu já consigo imaginar melhor quais elementos têm importância para mim, ok? Voltando para continuar analisando essa imagem, nós temos qual referência? Além de foco, além de saturação e contraste, eu tenho formas e figuras, ou seja, formas e figuras também trazem referência na minha leitura. Automaticamente, quando você está vendo a imagem, se você vê a forma de um rosto ou uma figura humanoide, o nosso cérebro tende a ler aquilo primeiro, identificar aquele elemento primeiro. Se for uma figura abstrata, ele vai ver isso em segundo plano. Por quê? Porque nós já estamos familiarizados com esse tipo de imagem, com esse tipo de objeto. Então, de cara, eu tenho uma forma humana maior dentro da minha composição, ou seja, a própria personagem, enquanto formas que não são humanas estão lá atrás, que elas são maiores do que as formas humanas menores aqui. Ou seja, o maior foco aqui, devido à figura, é a minha própria personagem. Onde mais eu consigo ver isso? Eu tenho outra composição aqui, que é a mesma coisa. Este meu personagem aqui, ele é o ponto central da leitura dessa minha imagem. Por quê? Ele traz essa forma humana, uma forma que eu conheço. E isso vai trazer sempre uma leitura mais fluida. Eu já direciono o meu usuário para aquele lugar. Ok? Então, esses elementos já direcionam e já trazem foco para a composição que você vai criar. Sempre que você for criar alguma coisa, você pode simplesmente prestar atenção nessas categorias
para saber quais dessas você quer trabalhar, para trazer mais foco ou mais interesse do meu usuário em cima daquilo. Pô, professor, mas eu só tenho isso para trabalhar ou existem mais coisas? É bem complicado, porque quando você trabalha com foco, você tem como deixar mais forte ou mais fraco cada um desses elementos. Você tem bastantes coisas para trabalhar. Só que é interessante que existem algumas outras coisas que guiam a leitura do meu usuário e, por isso, a gente coloca dentro da categoria de foco. Por exemplo, se eu colocar aqui o que auxilia no foco, vamos lá. Se eu for olhar algumas composições e identificar o que auxilia no foco do meu elemento principal, no foco da minha composição, eu tenho linhas guias. Linhas guias é algo bem abstrato, é bem complicado de você identificar nas composições, mas muitas delas trazem isso. E quanto melhor você conseguir trabalhar com elas, melhor vai ser a sua composição. Nessa imagem, por exemplo, o que eu consigo ver? Eu tenho um personagem aqui, onde ele provavelmente matou algum monstro, só que por que eu direciono o meu olhar para esse personagem? Além do contraste, não tem tanta saturação, então não é esse o objetivo dele, não foi com isso que ele trabalhou. Eu também tenho pequenas linhas guias, eu tenho pequenos indícios de que eu devo olhar esse personagem. Como? Se você der uma olhada, eu consigo ver o seguinte aqui. Olha só, estes meus elementos, eles direcionam a visão, a minha visão, para o meu personagem. Olha lá. São elementos simples dentro da minha composição, parece que não foi feito por querer, mas pode ter certeza que o artista, quando criou essa composição, gerou várias formas de você trazer algumas linhas que direcionem para esse meu personagem. E essa é a parte mais interessante de quando você entende sobre composição. Isso é bem sutil, mas você com certeza vai guiar a visão do seu usuário para onde você quer. Isso na publicidade é extremamente importante, para você saber onde aquele personagem está, onde aquele objeto está, e vai fazer com que os usuários entendam o que é aquele objeto, entendam o que é aquele ícone que você quis representar na sua arte. Beleza? Então, isso daqui é algo que auxilia a trazer foco. Assim como uma pequena grade ou estrutura, tá certo? Que nós vamos entender melhor ao decorrer dessas aulas. Por que a estrutura também guia a leitura e traz foco aos elementos da sua composição? E, claro, nós temos o que nós chamamos de objetos. Quanto mais objetos e formas geométricas a gente tem dentro da minha composição, mais eu consigo trazer foco a determinados elementos, dentro de determinados objetos e assim por diante. Vai ficar muito mais fácil de compreender isso quando entendemos as outras duas etapas da composição, ok? Ou seja, nós vimos aqui o que é foco, como é que eu trabalho com esse foco, e analisamos um pouco algumas composições. A ideia é, toda composição, quando bem trabalhada, trabalham e criam em cima dessas referências que eu falei aqui. Nós vamos entender um pouco melhor cada uma delas ao decorrer do curso, quando estivermos criando a nossa peça publicitária para a revista. Você vai ver que eu vou aplicar cada um desses conceitos em cima da peça final. Beleza? Nosso objetivo dentro da próxima aula vai ser o quê? Entender mais um pouco da minha estrutura e depois entender um pouco mais sobre o balanço, tá certo? Vou focar bastante em estrutura. Então, eu espero vocês na próxima aula e espero que tenham gostado.